Olá, irmãos, boa noite. Que Deus abençoe a nossa vida, os irmãos que estão aqui no templo e vocês que estão aí em casa. Que Deus abençoe a sua vida. Chama aí os parentes, amigos, irmãos, se quiser convidar mais alguns, né? Pegue o link aí, coloca lá no seu Facebook também, para que as pessoas possam acompanhar, né? A gente vai aguardar um minutinho para o pessoal chegar. A gente dá início então à nossa reunião, onde nós vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico, né? Onde a gente pega uma porção das Escrituras para a gente poder fazer, né, uma leitura desse texto e também buscar orientação. Nós estamos estudando, né, uma série que nós demos o nome Deus Quer Falar Conosco. Então a gente vai aproveitando esses momentos. E o Salmo 19 é o salmo que durante esse mês de junho nós temos meditado, né? Pega aí a sua Bíblia para que a gente possa ter esse momento, né, e preparar o nosso coração para que a gente possa falar com Deus. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, muito obrigado pelo direcionamento do Senhor, e que esta reunião, ó Pai, seja para glorificar o nome do Senhor. Ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, que o poder do Senhor, ó Deus, seja sobre nós, e que nós reconheçamos, ó Deus, a autoridade do Senhor e da Tua Palavra sobre as nossas vidas. Que o que temos estudado, ó Deus, seja para louvor, honra e glória do nome do Senhor, e todo o aperfeiçoamento dos santos, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, e que o Senhor, ó Pai, nos visite. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações e o tempo, ó Deus, que reservamos para glorificar o nome do Senhor. Traga paz, ó Deus, ao nosso coração, traga alegria, satisfação, mesmo em meio, ó Deus, a toda essa dificuldade. Que o Senhor visite aqueles que estão, ó Deus, com dificuldade para vivenciar esses momentos, ó Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Salmo de número 139. Esse salmo, irmãos, fala sobre o quanto Deus nos conhece, fala da onisciência, onipresença e também onipotência de Deus. Nós leremos esse salmo até o verso de número 18 somente. O restante, né? Vamos até o 24, né? O restante dele lá, nós vamos fazer essa leitura. Convido os irmãos que estão aqui para a gente colocar-se de pé. Vamos ler Salmo de número 139. Nós vamos ler todos juntos esse salmo, né, para a gente poder iniciar esse momento de louvor ao nome do nosso Deus. Salmo de número 139. Leiamos. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis,
e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, lendo este salmo, a gente encontra essa realidade, da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. O verso 19 para frente, parece que ele está falando de outra coisa, e é isso mesmo. Davi, ele está falando da sua indignação, contra pessoas que eram do povo de Deus, que estavam agindo como aqueles que não eram do povo de Deus. Então, por isso que o verso 19 para frente, Davi justifica o motivo pelo qual ele escreveu o Salmo. O Salmo fala então da onisciência e da onipresença de Deus. Ou seja, quem é inimigo de Deus, Deus sabe muito bem. E Davi, no final, ele faz a mesma coisa, que o salmista no Salmo 19 fez. Lá no Salmo 19, ele: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. No Salmo 139, Davi pede a Deus que olhe para ele, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está falando do juízo de Deus e de como nós podemos estar longe e fora desse juízo. Enquanto eu lia também esse salmo, eu lembrei do hino de número 163. Nós vamos fazer a leitura desse hino, Direção Divina. Foi o que nós lemos aqui no Salmo. Todos os nossos dias estão escritos e determinados, e aqui nesse hino nós encontramos justamente a provisão de Deus. Hino de número 163, Direção Divina, diz assim: as tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou pesar, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem de teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio. Forte é seu braço, insone o seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador. Amém. Esse hino fala justamente desse cuidado de Deus, sobre as nossas vidas, a direção divina sobre nós. Irmãos, nós temos orado, existem diversos motivos que a gente tem que colocar diante do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, nós vamos pedir a Deus que esteja cuidando, e existem muitas realidades, pessoas que estão enfermas, estão sofrendo,
enlutadas, né, pessoas que estão aguardando uma resposta, né, daquelas questões que colocou diante de Deus, mas nós temos orado também, né, ou especificamente, pelas pessoas que estão enfrentando, né, esse momento da pandemia, né, a quantidade de pessoas que descobriram que estão contaminadas, né, estão tomando seus cuidados, e aqueles que estão em grau assim, de maior enfermidade, mais dificuldade, problemas respiratórios, internados. Então a gente vai separar um tempo. Nessas orações que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos agradecer, né, pela filha do seu Sadi, Geralda, que está fazendo aniversário hoje. Nós vamos orar pela família, né, da nossa irmã Eliane Aleixo, né, a esposa do Adelso. A mãe dela faleceu, hoje ela foi sepultada, então estão de luto, a gente vai estar orando, né? A tia da Lisiane e o tio, né, estão contaminados e precisam das nossas orações, né? A irmã da Adelci está internada na UTI, estava com um quadro grave, hoje eu não tenho informação de qual é o quadro, mas a gente vai estar orando, né? O irmão do Paulinho que esteve, né, em tratamento, passou dificuldade, mas já recebeu, né, assim, os cuidados, está muito melhor, em recuperação já. E algumas famílias da nossa igreja, ou parentes envolvidos, né, parentes próximos, e até mesmo, né, pessoas aqui da nossa igreja que estão, né, nesse momento de tratamento, né, e a gente vai colocar isso diante do Senhor. Nós temos orado todos os dias, meio-dia, então é o nosso foco, todos os dias, meio-dia, né, o horário do almoço, o momento ali que a gente para, e a gente tem a oportunidade de orar, mas nós vamos fazer mais uma vez. Pai amado, nós lembramos mais uma vez, ó Pai, daquilo que apresentamos diante do Senhor, para que o Senhor traga cura, ó Deus, sobre esse mal, abrevie esse tempo, console, ó Deus, aqueles que estão enlutados, traga conforto, ó Deus, e recuperação àqueles que estão em tratamento, Deus, especialmente aqueles que estão internados. Cuida, ó Deus, e dá paciência aos familiares para tratarem, ó Deus, com muito amor e dedicação estes que sofrem nesse momento. Cuida, ó Deus, da economia, cuida das questões da saúde, ó Deus, e da política no nosso país. O Senhor é quem pode ajudar-nos, ó Deus, nessa situação, pois não temos força, ó Deus, sobre tudo quanto está acontecendo. Só o Senhor sabe o que é verdadeiro e aquilo, ó Deus, que é melhor para nós. Ainda que tenhamos, ó Deus, uma visão e um entendimento, queremos depositar diante do Senhor, ó Deus, essas nossas necessidades. Agradecemos, ó Pai, pela filha do Sadi, ó Pai, que completa mais um ano de vida. Pedimos pela saúde do teu servo, que o Senhor esteja cuidando dele, ó Deus, a cada instante, dando direcionamento, ó Deus. Pedimos pela vida do nosso irmão Milton também, ó Deus, pela saúde, os cuidados, ó Deus, sobre a vida dele, haja direcionamento do Senhor. Rogamos, ó Deus, pelos familiares, ó Deus, e pela Eliane, que a bênção do Senhor esteja ali, que o consolo do Senhor seja presente, ó Deus. Oramos por aqueles, ó Deus, que têm parentes que estão internados, ou aqueles, ó Deus, que já passaram por tratamentos. Louvado seja o nome do Senhor, e que o Senhor, ó Deus, continue ajudando a cada um desses. Oramos, ó Deus, pelos familiares da nossa igreja. Quantos, ó Deus, estão envolvidos em situação, ó Deus, ou de contaminação, ou, ó Deus, de outros parentes em casa, que o Senhor os ajude, ó Deus, que traga ao Senhor o alívio, ó Deus, a cura, a libertação, que nenhum mal, ó Deus, suceda sobre a vida desses irmãos. Cuida de nós, cuida da nossa igreja, cuida de cada um de nós, ó Deus, quanto à nossa espiritualidade, para que possamos sempre buscar a Tua face e andar na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. 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 Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias, né, agora no Salmo de número 19, nós vamos ler o verso de número 14, onde nós vamos, né, a partir de duas palavras que nós encontramos aqui, né, meditar nas realidades que nós encontramos, né, sobre esse nosso Deus. Salmo 19, o verso de número 14. Essa é a última semana, né? A gente encerra domingo, a gente encerra, né, as nossas meditações no Salmo 19 e depois a gente reinicia, né, ou dá continuidade nas nossas reuniões. Diz assim o verso de número 14 do Salmo 19:
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, essas duas palavras que aparecem aqui, rocha minha e redentor meu, nós encontramos, na Bíblia essas expressões, que Deus é uma rocha e Deus é a nossa redenção. Todas as vezes que nós lembramos que Deus é a nossa rocha, a gente é obrigado a lembrar, da rocha que acompanhava a nação de Israel no deserto. E o apóstolo Paulo explica que essa rocha era Cristo. Então essas ilustrações, sobre quem é Cristo Jesus, uma delas é a rocha. E essa rocha, dessa rocha, então você encontra a presença e a manifestação de Deus caminhando junto com o povo no deserto. O Redentor, a gente lembra mais das palavras de Jó, A gente sempre vai lembrar assim: eu sei que o meu Redentor vive e ele por fim se levantará. Ou seja, quem é que vai redimir a Jó daquela situação tão drástica, tão grave e tão difícil, Aqui são dois atributos, que são qualificantes de quem é Deus, Aqui aparece a palavra Senhor, aqui é Yahvé, rocha minha e redentor meu, Passaram-se alguns anos, quando Davi escreveu este salmo, Cristo Jesus ainda não havia pisado, neste mundo. Então não havia acontecido ainda a encarnação. Então nós encontramos aqui Davi apresentando uma linguagem de sacrifício para Deus. Essa linguagem toda do verso 14 aqui é como alguém que estivesse ido ao templo para apresentar um sacrifício. Então ele aparece as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradáveis na tua presença. O termo agradável aqui é que dá a ideia de um momento de sacrifício. Todos aqueles que levavam os seus sacrifícios ao templo, eles tinham que chegar ao momento do agradável. O apóstolo Paulo fala que esse elemento que era levado, o animal, ele tinha que ser vivo, santo e agradável. E aqui nós encontramos algo que agrada a Deus, ou seja, Davi está falando que as suas palavras, o seu coração, tudo que pensasse pudesse agradar a Deus. Por quê? Porque ele está lembrando que Deus é um juiz e esse juiz vai julgar todas essas coisas. Mas ao mesmo tempo que ele abre o seu coração, ele faz uma oração, ele fala para Deus qual é o desejo do coração dele, ele diz: eu não quero estar numa vida complicada, eu quero consagrar minha vida ao Senhor, e tudo que eu pensar, tudo que eu falar, tudo que eu sentir, seja para glorificar o nome do Senhor. E aí então ele usa dois termos aqui. Lá no início ele lembra que Deus é juiz, mas ao mesmo tempo ele lembra que Deus é algo firme, e ele vai manter-se firme, nos momentos de dificuldade, mas esse Deus também é o Redentor, é aquele que absolve, é aquele que traz perdão, aquele que traz redenção. E nós nos lembramos da figura de Cristo Jesus imediatamente, Por exemplo, Cristo Jesus contou no final do Sermão do Monte, ele faz uma ilustração das pessoas que obedecem a ele. Jesus se apresenta ali como que o seu ensino é uma rocha, ou seja, se você apoia o seu ensino ou a sua vida sobre o ensino de Cristo Jesus, automaticamente Cristo Jesus é sua rocha, E ali fala de dois construtores, de duas pessoas que construíram casa, A gente sempre vê a imagem de um construtor que construiu sobre a rocha e de um construtor que construiu sobre areia, Então a gente sempre tem essa ideia, Mas na verdade, quando a gente observa o texto, e até o outro texto, não somente Mateus, mas também Lucas, vai falar um pouquinho sobre isso, ela fala do trabalho dessas pessoas, Nem todos os textos falam, mas o Mateus não fala, mas Lucas vai falar. Ele fala assim, que eles cavaram um alicerce. Então acho que vale também lembrar disso. Eles tiveram um certo trabalho, só que um escolheu cavar num terreno arenoso. E ele pode não ter tido paciência suficiente para chegar até uma rocha, até onde era um local firme.
E o outro, então, não foi lá e construiu sobre uma rocha, que é pouco comum nós construirmos casa em cima de rocha. Nós construímos casa onde há terra, mas a gente cava até achar um local mais firme. Então era assim que acontecia as construções. Então eles cavavam, e aquele que cavou menos, aquele que se preocupou menos na hora de fazer o alicerce, veio a chuva, aparentemente estava tudo ok, porque nenhum construtor construiria simplesmente em cima de areia ou em cima de pedra, mas ele construiria de forma inadvertida ou apressada e não fazendo o alicerce adequado. E às vezes a nossa vida pode ser assim. Cristo Jesus deixa de ser a rocha porque nós não damos ouvido à informação. E tudo que nós temos lido no Salmo 19, a partir do verso 7, fala justamente sobre a palavra de Deus para nós. Então que nós possamos lembrar disso. Cristo Jesus é a nossa rocha, é um local de segurança, É a ideia de que alguns animais encontraram uma pedra onde eles puderam se apoiar. Então existem diversos símbolos por trás da ideia da rocha. O outro aqui é a ideia do Redentor. Então Cristo Jesus é aquele que veio nos redimir, aquele que veio nos salvar. Cristo Jesus veio trazer salvação na nossa vida. O salmista entende que é Deus quem perdoaria. Em vez de ele exercer o mandato de juiz, ele exerceria agora a função de remidor, ou seja, alguém que perdoaria esse que era pecador. Por isso a oração de Davi aqui é dizer: Senhor Deus, me perdoa e me ajude a consagrar o meu coração e a consagrar os meus lábios a Ti. Existe uma informação por trás desse texto que às vezes no português a gente não vai encontrá-la, mas ela está aqui, que é a ideia do sacrifício. A ideia do sacrifício, então, quando um sacrifício era apresentado, ele precisava de duas coisas: de uma rocha, um altar, e precisava de um sacerdote. Então, alguns intérpretes também entendem que o Senhor era o local onde o sacrifício seria apresentado. Minha rocha. Não é somente um local firme, mas é onde aconteceria. É a ideia de que, Senhor, o Senhor é o meu altar. A minha vida é consagrada ao Senhor, a minha vida inteira vai ser lançada sobre essa rocha. E os altares, eles eram construídos, erigidos com pedras, e eles juntavam pedras e faziam então um grande altar, ou se não, encontravam uma grande pedra e ali então transformava esse local como altar. E o segundo item aqui é o meu Redentor. A ideia aqui é de que precisa de alguém que interceda, alguém que peça ou alguém que faça o sacrifício. E Cristo Jesus é apresentado nas Escrituras como nosso sumo sacerdote. Então também há por trás essa ideia de que Deus é quem propicia todo esse sacrifício. É Ele quem quer que nós nos consagremos, Ele é o altar onde nós lançamos todas essas coisas, e é Ele quem recebe a nossa adoração e o nosso sacrifício. Pensando nessa ideia de sacrifício, eu gostaria que você fosse a um texto comigo, para que a gente pudesse ler e tirar alguns ensinos para os nossos dias, tendo essa ideia de que Cristo é a nossa rocha e de que Cristo é o nosso Redentor. Está em Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4. E esse texto nos ajuda a perceber a realidade hoje e não do passado. Como é que nós nos consagramos a Deus hoje? E como é que nós oramos e pedimos a Deus para que nos ajude? Verso 14 até o verso 16, Hebreus capítulo 4, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu já li esse texto em outro momento, final do culto de domingo, mas eu gostaria de mostrar a realidade de como é o sacrifício hoje, porque nós temos a imagem do sacrifício no passado. Como é então que eu posso fazer aquela oração utilizando aqueles termos para os dias de hoje? A pergunta básica é: onde é que está esse altar hoje? Se lá tinha o símbolo do altar, se lá no passado quem fazia sacrifício levava ao templo e lá sacrificava, como é que hoje eu consagro a minha vida a Deus? Como é que eu devo fazer isso e o que Deus proporcionou para que a gente pudesse fazer, E aí então, colocar em prática que as palavras dos meus lábios, meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como é que Jesus é apresentado como aquele que é o Redentor e aquele que é rocha, e agora em Hebreus ele é apresentado a nós. Olha os títulos que são dados a Jesus aqui. Primeiro, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus. Segundo, como grande sumo sacerdote. Terceiro, ele vai aparecer lá embaixo, é aquele que nós encontramos consolo. É Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote, que compadece-se, ou seja, ele é o nosso consolo diante das nossas fraquezas. Filho de Deus, nós encontramos essas expressões, se nós adotarmos o que nós encontramos nos textos bíblicos, o termo aqui, Filho de Deus, está falando da divindade de Cristo Jesus e não meramente da sua humanidade, embora muitas vezes o termo Filho de Deus traz a ideia de humanidade e Filho do homem traz a ideia da divindade. Mas aqui nós temos Cristo Jesus, o Filho de Deus, mostrando que aquele que se encarnou, ele se tornou o quê? A figura mais importante que tinha na religião judaica. A figura mais importante da religião judaica era o sumo sacerdote. Por quê? Porque é ele quem fazia todo o sistema sacrificial funcionar. Então era a partir dele que os sacrifícios aconteciam. Por exemplo, Cristo Jesus, ele não era da linhagem de Levi, Cristo Jesus não era da linhagem de sacerdotes, mas ele se tornou o sumo sacerdote nosso. Então nós encontramos aqui duas expressões para Cristo Jesus: o Filho de Deus, o ser encarnado, segunda pessoa da Trindade, que veio a esse mundo, e ele então apresentou-se como sacrifício primeiro. Por isso a Bíblia o chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seguida, ele é apresentado aqui como o Filho de Deus, e não como uma pessoa simples ou uma pessoa comum, mas aquele que pôde então conquistar tudo aquilo que era necessário. Ele foi chamado então de sumo sacerdote. E o que Jesus fez? O texto diz que ele penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, A ideia no Antigo Testamento é de que quando você ia ao templo ou você fosse ao tabernáculo, você encontraria lá a Arca da Aliança, e existia um lugar que era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e ninguém poderia entrar nesse local. Esse local era separado do santo lugar, onde tinha um grande véu. E o dia em que Cristo Jesus morreu na cruz, o registro é de que o véu rasgou de alto a baixo. Então ele foi rasgado, e agora então qualquer pessoa poderia ter acesso. Mas quem teve acesso primeiro foi Cristo Jesus. Quando o véu rasga, mostra que agora os sacerdotes não são aqueles que têm mais o privilégio. Então, para ir para depois do véu, qualquer ser humano em Cristo Jesus poderia chegar, porque Cristo Jesus foi o primeiro e ele passou. E agora ele, quando passa e faz isso, nós encontramos toda a história do rompimento da ideia do templo e do tabernáculo, dos sacrifícios, onde não há mais necessidade de se fazer sacrifício, pois Cristo Jesus foi o último sacrifício, ele foi o maior sacrifício. Quando Cristo Jesus ressuscitou, ele foi conduzido aos céus e ele está sentado à direita de Deus Pai. Ninguém tinha acesso a Deus.
Por isso que Cristo Jesus, ele fala assim: ninguém sabe o que há lá no céu, a não ser aquele que veio de lá. E Cristo Jesus assim: eu vim do céu. Por isso que eu falo das coisas do meu Pai. Cristo Jesus, ele tinha vindo e agora ele volta e está sentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que ele está lá nesse momento, intercedendo por nós, clamando por nós, dia após dia. Qual é o papel de Cristo Jesus assentado à direita de Deus Pai? Primeiro, ele está no controle de todas as coisas. Porque Deus Pai diz: olha, toda autoridade eu te dou, no céu e na terra. Essas foram as palavras de Cristo Jesus. Segundo, Cristo Jesus, ele intercede por nós, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Ou seja, ele está lá diante de Deus como que se apresentasse sacrifício todo dia. Mas o sacrifício já foi feito, então o sacrifício não se repete, mas é a lembrança do sacrifício diante de Deus Pai. Por isso ele recebe como grande sumo sacerdote. Lembre-se que era sacerdote, sumo sacerdote, mas Cristo Jesus recebe o título de grande sumo sacerdote. O que é um sumo? Sumo é o maioral, ou seja, Jesus é maior do que o maioral. Jesus é maior do que aquele que é maior de todos os sacerdotes. O que é sacerdote? Sacerdote é a ponte. O profeta era uma ponte, o sacerdote é uma ponte, o rei também era uma ponte, onde Deus governava na terra, junto com o povo de Israel. O profeta é Deus falando com o povo. O profeta é uma ponte entre Deus e o povo, e o sacerdote é uma ponte entre o povo e Deus. Só para você entender essa questão, né, você já deve ter ouvido por aí o termo sumo pontífice, ou seja, a grande ponte, a maior das pontes. Esse é o termo que nós utilizamos para definir Jesus Cristo como sumo sacerdote. Como profeta, ele veio do Pai e falou conosco. Como sacerdote, de nós, ele levou toda a informação para o Pai. Ele encarnou, ele sentiu, ele viveu, mas não pecou, e agora ele comunica. Então ele é a ponte, e como rei, ele governa todas as coisas, sendo ponte, ou seja, de Deus para ele, sobre todas as coisas. E é ele quem está lá sentado à direita, intercedendo por nós. Então, quando eu me lembrar de consagrar a minha vida, eu preciso lembrar de que Cristo Jesus está lá à direita de Deus Pai, né? Então a gente olha para Cristo Jesus na dimensão da fé e apresenta a Ele as nossas consagrações, a nossa vida, aquilo que nós desejamos. O verso de número 15 vem dizer da qualificação de quem é Jesus. Ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por que ele está dizendo isso? É simples. Todo sacerdote, irmão, todo sacerdote, quando ele iniciava o dia, ele tinha que fazer junto com os outros sacerdotes um sacrifício. Então, para inaugurar a atividade no dia do templo, eles sacrificavam 2 animais. O primeiro animal era em favor deles. Então o sacerdote, quando ia pegar o turno dele, ele juntava com os outros sacerdotes e eles faziam então uma cerimônia de confissão, de declaração de entrega, para que os pecados dele pudessem ser perdoados. Mas o pecado só podia ser perdoado com derramamento de sangue. Então esses sacerdotes imolavam um cordeiro, para que o pecado de todos os sacerdotes pudessem ser cobrados daquela vítima. E aí então matava aquele animal, o sangue dele era derramado e fazia-se então um holocausto, um sacrifício por causa do pecado desses sacerdotes. Segundo, todos esses sacerdotes faziam um segundo sacrifício, agora em favor do povo. Matava em favor do povo. Por quê? Porque tinha gente que não ia comparecer ao templo. Ele não tinha como ir ao templo, ele não iria ao templo.
Então aqueles que se arrependiam verdadeiramente, mas não chegaram a ir ao templo, então existia agora um sacrifício em nome do povo, todo dia, 2 animais, e uma vez no ano. Olha a preocupação quanto ao pecado. Uma vez no ano. Agora não eram os sacerdotes, agora era o sumo sacerdote que vinha e imolava outro animal em nome do povo, representando o povo, para que Deus pudesse perdoar os pecados. Ou seja, todos os dias 2 novilhos, todos os dias 2 animais, uma vez no ano um animal. Ou seja, quando você chegava no final do ano, olha a quantidade de animais que morreram para que os pecados pudessem ser cobertos. Para que os pecados pudessem ser cobertos. Só que aqui está dizendo o seguinte, que Jesus Cristo não precisou, preste atenção, fazer sacrifício por ele. Por isso que eu tenho atenção, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Cristo Jesus, ele não cometeu pecado, não tinha erro, não tinha falha. Então ele não era igual aos outros. Todos os outros morreriam. Por quê? Porque o pecado estava neles, e eles tinham que confessar pecado todos os dias, e eles tinham que sacrificar todos os dias. Cristo Jesus não. Só que aí está mostrando que Cristo Jesus é de uma linhagem de sacerdote que não era como os outros. Por quê? Porque Cristo Jesus não foi vencido pelo pecado. Cristo Jesus venceu o pecado. Ele destruiu o pecado. E toda a vida de Cristo Jesus aqui na terra foi vida de santidade. Por isso essa expressão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, um sacerdote poderia compadecer-se de nós, porque ele tinha pecado, mas Cristo Jesus não. Cristo Jesus viveu, Cristo Jesus morreu sem cometer pecado. Então é alguém que, primeiro, entende o que é pecado, porque ele foi tentado, mas ele pode compadecer-se de nós, mesmo ele não tendo cometido nenhum pecado, mas ele passou pela experiência de ser humano, de ser tentado. Então quando eu sou tentado, quando o meu coração me tenta, quando os meus prazeres me tentam, quando o mundo me tenta, quando o diabo me tenta, Cristo Jesus diz assim: eu sei o que é isso, eu sei, e o diabo vai fazer de tudo para que isso aconteça, e nós vamos achar que Deus não sabe o que nós estamos sentindo, mas o texto diz: não, ele sabe muito bem. E esse sumo sacerdote está sentado à direita, e quando ele vê as coisas acontecendo conosco, ele intercede por nós. Quando ele nos vê tropeçar, ele intercede por nós, e é ele quem pode nos ajudar, é ele quem é o nosso modelo, Cristo Jesus. Então eu olho para ele e eu digo assim: ainda bem que o Senhor entende o que eu estou sentindo, o Senhor sabe o que eu estou passando, e melhor ainda, não tem desculpa, o Senhor não pecou. É alguém santo, é alguém que passou realmente pelas tentações, passou realmente pelas provações, passou realmente pelas dificuldades, mas não pecou. A ideia, irmãos, é que ainda que muitas pessoas possam ser modelos para nós, só Cristo Jesus pode nos ajudar a vencer. As pessoas podem nos orientar, falar conosco, mas elas erram também. Então elas não são modelos perfeitos. Cristo Jesus é modelo perfeito. Ele diz: eu não pequei, e você, filho meu, também não. E na hora da dificuldade eu sei interceder por você. Porque os outros sacerdotes aí, eles não sabiam, eles eram pecadores. Todos os dias eles tinham que apresentar um sacrifício. E olha, morreram. Eu não. Eu estou vivo. Cristo Jesus morre, mas ele ressuscitou. Todos os outros, pode procurar, até Arão, todos morreram. Nenhum sacerdote daquela geração está vivo. Aí ele é apresentado no capítulo 4 de Hebreus como
capítulo 7, como o da linhagem de Melquisedeque, ou seja, ele é de outra linhagem, ele não é da linhagem de Levi. E esse Cristo Jesus se apresenta assim. O verso 16, irmãos, ele encerra falando das lutas e das dificuldades que nós temos. Ele fala assim, olha, acheguemo-nos, portanto. Eu vou parar aqui sobre isso, né? Por que acheguemo-nos? Porque ninguém podia achegar ao altar de sacrifício se não fosse um sacerdote. Nenhuma pessoa, ninguém poderia fazer isso. Então, olha, só para você entender, nem Jesus entrou no templo para apresentar sacrifícios a Deus. Por quê? Porque Jesus era judeu, Jesus cumpria a lei e Jesus não era da linhagem de Levi, Jesus era da linhagem de Judá. E Judá então tinha a sua tribo, e Judá tinha a sua terra, e Judá tinha a sua propriedade, e lá que eles deveriam trabalhar, lá eles deveriam viver. Enquanto que os levitas deveriam viver em volta do templo, para o serviço do templo. Então, Jesus, ele nunca entrou no templo para apresentar um sacrifício a Deus, porque ele não era sacerdote. Mas preste atenção, não era só o sacerdote. O sacerdote também, não era só Jesus e nem as outras pessoas. O sumo sacerdote era alguém que só ele poderia entrar no Santo dos Santos. Os sacerdotes trabalhavam o dia todo. Eu costumo dizer que o templo ou o tabernáculo é um açougue. Se você tentar imaginar os sacrifícios que aconteciam lá, né, chegava lá alimento, chegavam lá doações como frutas, legumes, aves, né, chegavam lá. E agora tente imaginar a hora que os novilhos chegavam, eram bezerros, né, na hora que as ovelhas chegavam, e também tinha até o aspecto de um bode que aparecia, ou dois, para questões de sacrifício. Então todos esses animais que apareciam lá, eles eram sacrificados. E a gente pensa como que fosse, né, descarnear, se esse é o termo certo, um animal. Você tinha que tirar a pele dele, ele era degolado, tirava o sangue era colocado nas quatro pontas do altar. Partes, não todas, algumas partes desse animal é que ia para cima do altar. As partes, né, que eram partes do interior do animal era dispensada, e carnes desses animais, eles eram levadas para um local, elas eram preparadas e divididas entre as famílias dos sacerdotes. Ou seja, parte desse animal servia para derramamento de sangue e consagração nas pontas do altar. Segundo, pegava o couro desse animal e era aproveitado para fazer roupa, atender as necessidades dos levitas. Pegava então parte da carne desse animal e era colocada então em cima do altar, e ela queimava para que o incenso, o cheiro, pudesse subir, e a Bíblia diz que era cheiro agradável a Deus, né? Aquele cheiro de carne queimada, era isso que Deus recebia como oferta de sacrifício a Deus. Parte desse animal, seu interior, ele era desprezado, e parte dessa carne era utilizada pelos levitas, dividida entre eles. Por isso, dessa ideia de um açougue, né? O cheiro de sangue, o cheiro de carne, então era o tempo todo, né? É dito que pelo menos 200 animais eram sacrificados por dia. Então, tente imaginar, né, quantos. E já chegou, né, por exemplo, em época de Páscoa ou épocas festivas, 2.000 animais. Então, a gente imaginar a quantidade de animais que eram sacrificados nesse processo. Por isso, então, irmãos, de todo esse processo, as únicas pessoas que poderiam participar do sacrifício e executar o sacrifício eram os sacerdotes. Ninguém podia. Só que agora, porque Cristo Jesus rompeu o véu, porque Cristo Jesus agora está no céu, porque o templo já não existe mais, porque o tabernáculo já não existe mais, nenhum processo sacrificial existe mais, não existe mais o altar de bronze, não existe mais a bacia da purificação, não existe mais a mesa dos pães, não existe mais o altar, né, de incenso, não existe mais o candelabro e não existe mais a arca da aliança, não existe nada mais do templo.
tudo acabou. É muito simples. Jesus disse: eu sou o templo. Tudo acabou. Qual era a importância disso tudo? É que tudo aquilo ali apontava para Jesus. Todo o processo apontava para Cristo Jesus, o sacrifício. Então tudo que se fazia no templo era um culto a Deus e um sacrifício. Cristo Jesus agora é a expressão exata do ser de Deus. Agora nós olhamos para Ele. Por isso que Ele vai utilizar o termo acheguemos. Por quê? Porque antes você não podia achegar. Antes você não podia entrar. Mas agora acabou, não tem aquele véu. Agora Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, está sentado à direita de Deus Pai. É a Ele que nós nos dirigimos. E não ao templo, não aos 3 portões, não às portas, não à entrada, não aos sacerdotes, mas agora nos direcionamos ao sumo sacerdote. Ele diz: acheguemo-nos, portanto. Ou seja, como? Ele diz: confiantemente ou confiadamente. Essa palavra aqui pode ser traduzida também por ousadamente. A ousadia aqui é por quê? Porque não tem mais restrição. Ousadia não é por falta de respeito, mas confiante, né? Você entra sem medo, sem dificuldade. Por quê? Porque agora você não tem aquele processo e aquele rito mais, você se direciona a Cristo Jesus. Ele diz: olha, confiadamente junto ao trono da graça. Veja que não é ao altar de sacrifício. Nós não nos direcionamos mais, irmãos, ao altar de sacrifício. Talvez caiba aqui uma ilustração ou uma explicação, né? É muito comum, às vezes, acontecerem casamentos, né? Ou às vezes um momento de oração, e as pessoas nos nossos templos, elas chamarem a parte da frente da igreja, ou às vezes a parte mais alta, de altar. Lá no altar é tudo, né? Então, de vez em quando a gente vê as pessoas fazerem isso, né? No templo ou nos salões onde nós reunimos, não existe esse ambiente altar. Não existe. O máximo que nós temos, às vezes, é uma parte elevada. O nome disso é púlpito. Isso aqui é chamado de púlpito, que é uma parte alta. Aquilo ali também é. A segunda parte, às vezes o pessoal não sabe o nome que dá, aquilo lá chama púlpito. Púlpito é um local elevado. Existe uma grande diferença de púlpito para altar. O local elevado pode ter, isso faz parte da arquitetura do prédio. Arquitetura do prédio. Então, você pode fazer uma igreja que não tem a parte alta. Mas não é porque é alto que chama altar. Altar é porque é local de sacrifício. Ou seja, nos nossos cultos não há mais sacrifício. Nós não sacrificamos mais. Então é algo que nós fazemos porque foi um único sacrifício. Mas se você procurar e às vezes participar de algum culto, né, especialmente no catolicismo, você vai encontrar uma mesa lá no centro. Aquela mesa ali é o altar. E ali, naquela mesa, acontece um sacrifício em todo o culto, que é chamado missa. Nós não temos isso. Isso não existe nas Escrituras. Na hora que nós cultuamos a Deus no templo, nesse local reservado para adorar a Deus, não fazemos sacrifício nenhum. Não há mais nenhum sacrifício. Por isso, então, irmãos, ainda que a gente utilize esses termos, né? A gente usa muitos termos, né? Família no altar, coloca a sua vida no altar, os noivos estão no altar, o pastor foi para o altar, o pessoal do louvor foi para o altar. Não existe altar. O nome certo é púlpito, aquele ali. A gente chama de parte alta. A parte baixa é a parte alta, mas o nome é púlpito, é a parte elevada. E aí, então, nós nos distanciamos da ideia sacrificial. Nós não fazemos mais sacrifício. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo Jesus morreu uma única vez e Ele não pode morrer mais.
Não há possibilidade disso. Assim como ao homem está dado morrer uma única vez e se encontrar, e aí vir o juízo, também Cristo Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados. Por isso, então, irmãos, nós não vamos mais buscar a Deus ajoelhando diante do altar. Nós não nos consagramos mais a Deus na frente do altar. Embora a linguagem que nós utilizamos é de consagração e de sacrifício, onde é que acontece isso? O nome mudou. Então, se você quiser usar o nome certo, vamos colocar a nossa vida diante do trono. Esse é o termo certo. Por quê? Onde é que nós direcionamos para consagrar a nossa vida? É o trono. E quem está no trono? Deus Pai. Quem está à direita de Deus Pai? Cristo Jesus, que intercede por nós sobremaneira. Então é a Ele, porque o sacrifício já foi feito, o sacrifício já foi pago. Nós não conseguimos mais fazer esse tipo de modelo de sacrifício. A cruz foi o altar onde Cristo Jesus foi sacrificado. E acabou, nós não precisamos mais crucificar ninguém. Então o termo, ainda que as nossas músicas cantem, né? Você pega a música lá, eu quero consagrar minha vida no teu altar e tal. Eu sei que tem as simbologias, e se a gente ler a Bíblia, explicar, mas se algum dia fosse fazer as correções, olha o tanto de altar que a gente ia tirar, e a gente lembrar que não existem esses altares, eles não estão mais. Então qual é aqui o tom? Você não vai mais a um local para sacrificar animais. Agora você chega diante do trono e fala com quem? Fala com o sumo sacerdote. Só que esse sumo sacerdote, ele também foi o sacrifício. E ele se apresenta. E aí aparece assim, olha: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça. Olha o nome do trono: trono da graça, e não o trono das obras, é da graça. Graça é o favor de Deus, graça é aquilo que nos fortalece, com dois objetivos: a fim de recebermos misericórdia. Ou seja, quando eu levava o animal ao altar para o sacerdote sacrificar, o que eu pedia a Deus? Misericórdia. Perdoa o meu pecado. Então, misericórdia está associada a perdão. Às vezes a gente acha que a graça que está associada ao perdão. Não, é a misericórdia que está associada ao perdão. Então, a minha vida hoje tem que ser assim: como é que eu confesso os meus pecados? A Cristo Jesus, diante do trono. E Ele então é que me traz o perdão. É Cristo Jesus que me oferece. Não tem mais sacrifício. Não adianta eu sacrificar alguma coisa para que Deus me perdoe, nada. E de vez em quando a gente vê algumas pessoas ensinando: faça isso, faça aquilo, faz tantos dias de jejum, lê aqui, ande de joelho, faz tanto Pai Nosso, porque aí Deus vai te perdoar. Nada. Não tem. A misericórdia está dada quando nós nos arrependemos, e Cristo Jesus já pagou pelos sacrifícios. Segundo, o texto diz assim: junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos o quê? Graça. Olha para que serve a graça: para socorro em ocasião oportuna. Vale aqui, irmãos, lembrar o que os crentes de Hebreus estavam vivendo. Eles estavam sendo perseguidos. E muitos estavam desistindo da caminhada. E muitos estavam abandonando a fé. E aí agora ele está dizendo: como é que você resolve esse problema quando suas fraquezas vierem? Quando as suas dificuldades vierem? Primeiro, no erro, você pede perdão a Cristo. Você pede perdão porque Ele tem misericórdia. E onde é que eu encontro isso? Não é mais no altar, é no trono. Como é que eu falo com o trono? Onde você estiver, em qualquer lugar, você comunica com o trono, porque Deus é onipresente e Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
seja onde nós estivermos. E aí eu peço a Deus perdão e Ele me manda misericórdia. Eu não preciso fazer o sacrifício mais. Segundo, a graça de Deus, ela não vem e opera um milagre. Deixa eu mudar aqui, resolver o seu problema e tal. Não, aqui está dizendo que ela vai me dar força para poder passar pela dificuldade. Qual é o exemplo maior que nós temos? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou assim: estou com espinho na carne, está me incomodando, não estou aguentando mais. Orei 3 vezes, Deus, o que o Senhor vai me responder? Ele disse assim: vou fazer um milagre. Ele disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o texto: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque Cristo Jesus, Ele não é um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, quando nós estivermos fracos, nós vamos até o trono, confessamos os nossos erros e Deus nos dá misericórdia. E automaticamente a gente pede a Ele o quê? Ó Senhor, me dá a tua graça. Porque a graça do Senhor é que vai me dar força para vencer as dificuldades. Por isso que a gente diz assim: e aí, passou pela dificuldade? Passei. E aí, melhorou? Graças a Deus. Deus que me deu graça. Deus que deve ser lembrado. Então Deus é quem nos dá força para a ocasião oportuna. O que é a ocasião oportuna? É quando a dificuldade vier. Agora, irmãos, qual é a minha associação ao Salmo 19, verso 14? Ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja o quê? Agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ou seja, o que Deus tem para nos oferecer quando nós quisermos consagrar o nosso coração e as nossas palavras a Ele. Ou seja, toda a nossa vida. Deus tem misericórdia e Deus tem graça. Misericórdia para perdoar os nossos erros e graça para nos dar força para vencer todas as coisas. E Deus conhece todas as nossas fraquezas. Ou seja, se você precisa de uma desculpa para pecar, o diabo ele é mestre para poder ensinar. Mas se você precisa de uma justificativa para melhorar o quadro, para viver melhor, para se consagrar a Deus, para fazer da sua vida algo que glorifica o nome de Deus, Hebreus capítulo 4, do verso 14 a 16, diz que nós temos um sumo sacerdote que nunca pecou e que pode compadecer-se das nossas fraquezas, de 2 modos: ofertando-nos perdão e ofertando-nos força, socorro, para vencermos as dificuldades. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós nos lembremos disso, que Yahvé é a nossa rocha e Ele é o nosso Redentor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, muito obrigado pelo teu amor e agradecemos, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós temos como consagrar as nossas vidas e que nós, ó Deus, ousadamente, ou seja, sem medo algum, nos acheguemos a esse trono de graça, que nos acolhe, ó Deus, em Cristo Jesus com misericórdia por causa dos nossos erros, e Ele é quem nos perdoa, mas ao mesmo tempo Ele envia a nós a sua graça, para que possamos ter força, para que possamos encontrar socorro nos momentos de dificuldade. Ó Deus, convença-nos por meio do Teu Espírito que o Senhor é conosco em todas as circunstâncias. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Uma boa noite, os irmãos em casa, que Deus abençoe a vida de vocês também. Estejamos em oração sempre, e sexta-feira nós retornaremos para a gente ter a reunião de oração. Um abraço e boa noite. Deus abençoe.